Poucas técnicas em Naruto causam tanto impacto visual e emocional quanto as chamas negras do Amaterasu. E quando Sasuke evolui essa técnica com Kagutsuchi, o jogo muda completamente. Mas afinal, o que realmente diferencia uma técnica da outra? E por que só o Sasuke consegue utilizar o Kagutsuchi? Se você já fez esse questionamento, bora trocar uma ideia e analisar o conceito das chamas eternas do clã Uchiha. E também entender como essas duas habilidades funcionam, quando foram utilizadas e quem dominava melhor cada uma. Primeiramente temos que entender o que é o Amaterasu. O Amaterasu é uma técnica lendária do Mangekyo Sharingan. Suas chamas negras são ditas como inextinguíveis. A primeira vez que o Amaterasu foi utilizado tanto no anime quanto no mangá ocorreu basicamente durante o confronto entre Itachi e Jiraiya, quando Itachi e Kisame invadiram Konoha com o objetivo de capturar Naruto. Nesse processo eles se depararam com Jiraiya, que invocou o poderosíssimo estômago do sapo para prendê-los. Nesse momento, Itachi se viu forçado a utilizar o Amaterasu para escapar. Ele direciona seu olhar para as paredes do estômago do sapo e simplesmente faz um rombo gigantesco naquela parede, utilizando as chamas negras do Amaterasu. Essas chamas aparentemente eram tão poderosas que foram capazes de derreter e destruir uma parede fortificada criada pela invocação do estômago dos sapos, algo considerado praticamente impossível, dito pelo próprio Jiraiya. E isso revela um nível absurdo do poder do Amaterasu. Essa cena não só destacou o potencial destrutivo do jutsu, como também o fato de que ele atua diretamente no ponto focal da visão do usuário, queimando quase que instantaneamente o alvo com as chamas negras, que só cessam quando o alvo vira cinzas. Segundo o Databook, o Amaterasu é uma técnica lendária do clã Uchiha, conhecida por suas chamas negras, que incineram tudo o que os seus olhos veem, reduzindo literalmente tudo a cinzas. Seu nome faz referência à deusa do fogo da mitologia japonesa, e o jutsu é notoriamente destrutivo. Suas chamas negras são descritas como mais quentes que o sol e queimam por 7 dias e 7 noites ininterruptas. Você pode até pensar que o Itachi foi o primeiro a despertar esse jutsu, mas na verdade essa é uma técnica exclusiva daqueles que despertam o Mangekyo Sharingan, um poder ocular avançado do clã Uchiha. Devido à complexidade e o poder extremo do Amaterasu, pouquíssimos shinobis são capazes de dominá-lo. Isso aqui é realmente um fato. E mesmo o Sharingan e o Mangekyo Sharingan sendo classificados como uma Kekkei Genkai, o Databook também classifica esse jutsu como uma Kekkei Genkai à parte. A segunda vez que vimos o Amaterasu sendo utilizado acontece na batalha épica entre Sasuke e Itachi. Durante o clímax do confronto entre Itachi, Sasuke e Naruto Shippuden, Sasuke atinge seu ápice momentâneo ao utilizar o Katon Gokakyu no Jutsu, sendo essa uma técnica de fogo que acabou sendo amplificada com o Chakra Senjutsu da Marca da Maldição. Essa versão do Katon do Sasuke é visivelmente mais intensa, com chamas gigantescas e uma pressão elemental ampliada. Itachi, ao perceber que o fogo comum foi elevado a um novo patamar com o Chakra natural, ele entende que qualquer técnica de defesa convencional seria inútil contra aquele tipo de ataque. Como resposta, ele ativa o seu Amaterasu, liberando suas chamas negras eternas, capazes de queimar até o próprio fogo. As chamas negras do Amaterasu de Itachi tomaram forma naquele momento épico e começaram a devorar completamente o jutsu de Sasuke. Isso não apenas simboliza a superioridade da técnica, a classificando como um jutsu do mais alto nível, como também mostra o nível de controle ocular de Itachi, que mira, invoca e extingue qualquer alvo que entre no seu caminho e com precisão. Eu vejo esse confronto de chamas como algo simbólico, uma vez que o Sasuke tenta superar o próprio irmão com o poder herdado, enquanto Itachi enfrenta o próprio Sasuke com o puro poder que ele possui. Depois dessas cenas épicas, Itachi utiliza sua técnica novamente, com seus olhos sangrantos e com sua expressão mais séria. Nisso, ele foca a visão no seu irmão, e as chamas negras do Amaterasu surgem diante dele tentando envolvê-lo por completo. Sasuke tentou escapar utilizando sua forma parcial da transformação do Juinjutsu, que inclui asas gigantes que crescem em suas costas. No entanto, mesmo com sua velocidade e evasão, as chamas negras do Amaterasu conseguiram o atingir diretamente. Querendo ou não, essa cena comprova que Itachi realmente não pegou tão leve com Sasuke como muitos imaginam, uma vez que ele tinha sim que pressioná-lo ao limite para cumprir o seu objetivo, que era realmente selar o Orochimaru. Apesar da dor e do ferimento, Sasuke consegue se desprender de sua asa sendo consumida, e utiliza uma substituição para se livrar dos ferimentos. Mas o momento mais simbólico vem quando Itachi,
mesmo à beira da morte, acaba selando as chamas negras do Amaterasu no olho esquerdo de Sasuke. Itachi demonstrou ser um gênio estratégico ao utilizar o Tenshinfuin para transcrever o Amaterasu nos olhos de Sasuke, programando a técnica para ativar automaticamente ao ver o Sharingan de Tobi. Mesmo após a morte, o Itachi continuava protegendo seu irmão. Itachi sabia que o suposto Madara era uma figura perigosa, já que ele estava claramente envolvido na destruição do clã Uchiha, e previu que ele provavelmente entraria em contato com Sasuke. Por isso, Itachi selou o Amaterasu, uma das técnicas mais letais, dentro do olho esquerdo de Sasuke. Assim que Sasuke se reencontrou com Obito, as chamas negras o atingiram sem chances de escape. Aquele era simplesmente o plano perfeito do Itachi. Mas claro que até mesmo o Amaterasu possui uma fraqueza, pois o Obito acabou sobrevivendo graças ao seu Izanagi pré-programado, algo que ele sempre deixa pronto para surpresas como essa, mostrando que até mesmo o deus Itachi pode ser sim superado em genialidade. Após a morte do seu irmão, Sasuke descobre tudo o que aconteceu com o Itachi e toda a verdade sobre o clã Uchiha. Nisso, Sasuke despertou seu próprio Mangekyou Sharingan e herdou os poderes tanto do Amaterasu quanto do Kagutsuchi. Mas diferente do irmão, Sasuke buscava utilizar essa técnica de forma mais ofensiva. A primeira demonstração do uso de seu Amaterasu acontece em sua luta contra Killer Bee, onde o Sasuke utiliza os poderes do seu Amaterasu para atacá-lo diretamente. Aquele foi um meio desesperado de vencer o seu oponente, que parecia praticamente invencível. Killer Bee até tentou apagar as chamas negras com a água do ambiente ao redor, mas apenas Sasuke, com seu novo Doujutsu, podia apagar as chamas negras do Amaterasu naquele momento. E ele realmente faz isso para salvar tanto sua companheira Karin, que acabou sendo atingida por consequência pelas chamas negras, quanto o próprio Jinchuriki, que não podia morrer naquele combate. Esse feito, embora impressionante, era algo que o Itachi também conseguia executar. Outro momento marcante do Amaterasu acontece durante a luta entre Sasuke e Raikage, na reunião dos 5 Kages. Sasuke tenta atingir o Raikage com o Amaterasu, mas inicialmente ele acaba falhando devido à incrível velocidade do seu adversário. No entanto, em um ataque subsequente do próprio Raikage, o Sasuke conseguiu se proteger com as chamas negras do Amaterasu, o que por consequência acabou forçando o egocêntrico Raikage a perder o próprio braço para tentar acertar o Sasuke e finalizá-lo. Claro que Sasuke não é finalizado nesse momento, já que o Susanoo concede uma proteção considerável, mas o Raikage acabou tendo que counterizar o próprio membro utilizando o Raitun para evitar que as chamas se espalhassem por todo o seu corpo. Essa cena demonstra claramente o poder destrutivo e inevitável do Amaterasu. Mesmo alguém tão resistente quanto A teve que sacrificar parte do seu corpo para sobreviver. Logo após esse acontecimento, durante a ofensiva do Raikage com seu jutsu de Raiton, Sasuke revela um domínio ainda maior da técnica, moldando e controlando as chamas negras com precisão. Sasuke manipulou suas chamas negras de forma defensiva, o que acabou forçando o Raikage a sacrificar sua perna no processo. Nesse momento, aquele shinobi Si observa que Sasuke utilizava as chamas negras do Amaterasu até mesmo melhor que o próprio Itachi, o que é uma revelação impactante, considerando que Itachi era reconhecido mundialmente como o mestre absoluto desse jutsu. Claro que a investida do Raikage em sequência a tudo isso acabou falhando, e tudo isso acontece porque o Gaara acaba intervindo naquele combate, mas existe uma cena que também gerou certa confusão entre os fãs, especialmente dentro do anime. Vimos que quando o Gaara aparece, o Sasuke acaba utilizando o seu suposto Amaterasu para atacá-lo, mas na verdade o que Sasuke utiliza contra Gaara é o seu Kagutsuchi para mudar as chamas negras que ele havia criado acima do seu Susanoo. Essa distinção acaba sendo bem clara dentro do mangá, mas como muitos fãs não leem um mangá e preferem um anime, é totalmente compreensível, visto que ambas as técnicas compartilham a mesma origem visual e são parte do mesmo poder ocular. Mas a verdade que muitos não aceitam é que o Gaara jamais conseguiria se defender das chamas negras do Amaterasu, apenas utilizando a velocidade de sua areia. Isso é praticamente impossível, já que o único que apresentou tal feito foi o Raikage, e sabemos que a areia do Gaara não possui tanta velocidade assim. Outra vítima do poderosíssimo Amaterasu de Sasuke é o próprio Danzo Shimura, que é utilizado como parâmetro para exaltar o poder desse jutsu, uma vez que caso você não possua uma velocidade considerável como a do Raikage, como eu acabei de mencionar, você está realmente sujeito a ser surpreendido pelas chamas inextinguíveis do Amaterasu. Como vimos durante todas as lutas do Sasuke, ele passou a utilizar o seu Amaterasu de forma diferente.
moldando as chamas negras de forma totalmente mais inteligente. E é aí que entra o Kagutsuchi, algo que se torna muito mais complexo e letal durante a Quarta Grande Guerra Ninja. E para quem não sabe a real diferença entre os jutsus, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e também hypa esse vídeo, porque eu te garanto que a explicação é simplesmente sensacional e vai explodir a sua mente. Mas afinal de contas, o que é o Kagutsuchi? Aparentemente todos pensávamos que o Kagutsuchi era na verdade o Amaterasu. E sim, faz total sentido, já que elas são praticamente as mesmas chamas. O Enton Kagutsuchi é basicamente o nome da habilidade secundária do Mangekyou Sharingan do olho direito de Sasuke. Enquanto o olho esquerdo gera o Amaterasu, o olho direito controla essas chamas com precisão cirúrgica, algo realmente surreal. O domínio absoluto de Sasuke sobre o Kagutsuchi nos é mostrado durante a Quarta Grande Guerra Ninja, sendo essa claramente uma das provas definitivas da evolução do seu Mangekyou Sharingan. Ao contrário do Amaterasu, que incinera tudo no campo de visão do usuário com suas chamas negras eternas, o Kagutsuchi permite moldar, manipular e lançar essas chamas com liberdade, transformando o fogo divino em projéteis, espadas, lanças e defesas, com a versatilidade que o Amaterasu por si só não oferece. Essa técnica, apesar de estar associada diretamente a Sasuke, tem raízes dentro do próprio clã Uchiha, sendo reconhecida pelo próprio Tobirama Senju, que identifica o estilo de manipulação do fogo negro como um jutsu já existente entre os Uchihas, o que sugere que já houve ao menos outro portador anterior do Kagutsuchi. Uma teoria popular entre os fãs apontam que esse usuário era ninguém menos que Izuna Uchiha, irmão de Madara, que também possuía o Mangekyou Sharingan, e que poderia ter despertado habilidades semelhantes antes de sua morte. Durante a guerra, Sasuke usa o Kagutsuchi em diversas situações que exigem precisão, criatividade e sincronia de alto nível, comprovando seu completo domínio da técnica. Você se lembra quando a Aliança Shinobi tentou atacar o corpo principal do Jubi? Naquele momento, o Jubi se viu obrigado a contra-atacar, utilizando monstros menores para se defender. O 10 Caudas até mesmo cria uma defesa monstruosa, mas Sasuke utiliza o Kagutsuchi para moldar lanças flamejantes negras, que perfuram a estrutura do inimigo em pontos vitais. O controle daquelas chamas permitiu com que Sasuke penetrasse aquela defesa com muita facilidade. Mas uma das cenas mais épicas, na minha opinião, é quando eles realmente conseguem atingir o corpo principal do Jubi. Sasuke utiliza o seu Enton, usando o Kagutsuchi flecha flamejante. Nisso, ele molda uma flecha gigante de Amaterasu com seu Kagutsuchi, e combina esse ataque com o Rasen Shuriken gigante do Naruto. Os dois ataques são lançados simultaneamente, e a fusão das duas técnicas fere diretamente o corpo do 10 Caudas, sendo esse um feito que poucos poderiam alcançar. Esses momentos não apenas mostram o domínio técnico de Sasuke, mas também a diferença clara entre o Amaterasu e o Kagutsuchi. O Amaterasu é poderoso, letal, mas também limitado ao alcance do campo de visão do usuário, e que, claro, não pode ser moldado nem transportado com facilidade. Já o Kagutsuchi vai muito além, já que ele utiliza a própria fonte de poder que é o Amaterasu. Você se lembra daquela cena onde a Kaguya é pressionada pelo Amenotejikara de Sasuke, e naquele momento ela se viu forçada a trocar de dimensão. Vimos que tanto Naruto e Sasuke acabaram sendo presos em uma espécie de gelo impenetrável. Nisso, em um momento onde eles não conseguiam se mover, o Sasuke acabou utilizando seu Amaterasu e manipulou a forma das chamas com o Kagutsuchi. Dessa forma, Sasuke conseguiu romper até mesmo a defesa daquela dimensão da Kaguya com extrema facilidade. Ou seja, o Kagutsuchi em si é a manipulação plena das chamas negras do Amaterasu, alcançando o limite além do próprio Amaterasu em si, o que mostra que o Kagutsuchi detém formas e funções que o Amaterasu jamais poderia atingir sozinho. Em resumo, o Kagutsuchi é a evolução prática do Amaterasu. A técnica transforma uma força destrutiva bruta em uma arma de precisão moldável e versátil. O domínio de Sasuke sobre essa técnica durante a Guerra Ninja representa não apenas seu poder, mas também sua herança como um dos mais formidáveis Uchihas da história, talvez até superior aos que vieram antes dele. E claro, se você chegou até aqui é porque você provavelmente tinha essa dúvida e queria muito uma explicação sobre a diferença entre essas duas técnicas. Então, se eu conseguir responder as suas dúvidas, eu só te peço uma coisa: deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você ser notificado sempre que um vídeo novo for lançado aqui no canal.
E claro, também hype esse vídeo porque acaba alavancando e muito esse vídeo aqui. É isso, nação. Eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui e eu te espero num próximo vídeo. Fui!